A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, graças a Deus, e Deus tem esta palavra para nós hoje, meus irmãos. É uma pergunta que às vezes muitas pessoas têm, que é: o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Como é isso? Louvado seja Deus. Por isso vamos ler a palavra do Senhor, Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14, ela se refere pelo ato de sermos guiados por Deus. Ela refere que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados por Deus. Um exemplo: o pai, ele determina o caminho que o filho ele vai andar. Só que vai chegar na época da maturidade e o filho vai tomar a decisão do seu próprio caminho. Estão entendendo o que quer dizer o quê? Vamos explicar. Uma criança que ainda não tem ajuizamento mental, que o juízo mental dela ainda não está formado, ela vai ser sempre guiada pelo pai. Ela vai ser sempre guiada por alguém. Por quê? Para ela não errar, para ela não cometer coisas erradas. Então a gente vê que a maioria da dissolução que tem adentrado no mundo e que tem feito a maioria dos jovens, crianças e adolescentes serem mal educados, serem maus, serem perversos, terem o ódio ou a raiva implantado nos corações, é porque não houve um processo de ser guiado. Ou seja, ou às vezes pode ter sido sim guiado pelo pai, ser ensinado, como o Provérbios diz: pais, ensinem os vossos filhos os caminhos em que devem seguir. E também diz lá: pegue eles, castigue eles com a vara, para que a alma deles seja livre da condenação. Deus, meus irmãos, Ele é o nosso guia. Então acontece o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo de pai. O menino vai lá para colocar o dedo na tomada. O pai do menino fala: filho, não faz isso. Aí o menino responde: mas por quê? Porque se você enfiar o seu dedinho aí, você vai tomar um choque e você pode até morrer com esse choque. Se eu não estiver perto, ou se alguém não estiver perto, você pode morrer aí, eletrocutado, pregado nessa tomada. Por isso não faz isso. Aí o filho: ah, pai, tá certo, eu não vou fazer isso não, isso é errado, não é. Então, meus irmãos, ser guiado por Deus ou pelo Espírito de Deus é a mesma coisa. Quando você está prestes a cometer uma loucura, um desvandeio, um ato de perversidade, uma maldade, o Espírito de Deus, ele vem e fala: ei, não faz isso. Ei, essa não é a solução. Ei, isso que você vai fazer é errado. O Espírito, ele não vem te obrigando: para com isso aí agora porque é eu que mando. Não, ele não faz isso. Ele te dá escolha. Não faz isso. Isso que você está prestes a fazer é errado. Ei, para. Não vai. Não faça. Aí, meus irmãos, Deus, ele inspira o apóstolo Paulo a escrever esta carta, esta palavra, esta ação, para que todas as pessoas que se consideram filhos de Deus, para que todas as pessoas que abrem a boca e dizem: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, então tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando. Como que vamos dizer eu sou filho de Deus se as minhas decisões não se encaixam como filhos de Deus? Então eu sou um filho desobediente, um filho rebelde, um filho que não ouve a voz do Pai. Então Deus, meus irmãos, está falando conosco. Eu estou trazendo esta palavra muito bem explicada
para que não haja confusão, para que aqueles que ouvirem não recebam esta palavra como um julgamento, como uma sentença, como uma palavra dizendo, eu vi isso, então quer dizer que eu não sou filho de Deus, então não vou saber, não quero saber de Deus, não quero saber de igreja. Não, se você agir assim, você provou para você mesmo que você deixou que a ignorância falasse mais alto. Para nós sermos filhos de Deus, nós temos que receber Deus como Pai. Sim. E se nós recebemos Deus como Pai, Deus ele deixou o Espírito Santo para cuidar de nós, para ser o nosso instrutor, para ser, vamos dizer assim, como se fosse uma babá, ele está cuidando da gente. Você sabe quando você está chorando lá dentro do quarto? Quando você está lá sozinho? O Espírito Santo ele não é só, ele é tudo. Ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é tudo aquilo que você precisar no momento, para te consolar, para te ajudar, para te fortalecer, para não te deixar você naquela situação. Por isso que Jesus ele disse, se vocês blasfemarem contra mim ou contra Deus, serão perdoados. Vocês vão ser perdoados em qualquer momento. Só pedir perdão, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo de Deus, então não tem perdão nem hoje e nem nunca. Não existe perdão para a blasfêmia do Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, Jesus ele diz que não existe perdão. Por quê? Porque, meus irmãos, vamos dizer assim, Deus, ele pega o coração dele e põe em você. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas eu estou só dando uma explicada. Ele pega o coração dele e deposita em você. Deus pega o coração dele e deposita em você. Para quê? Porque às vezes você estava morrendo, você estava ali pronto para morrer, estava já aquela situação tão agoniosa, tão terrível, que você fala, não, o que me resta é a morte, eu vou morrer hoje acaba. Então Deus fala, não, você não vai morrer, peraí que eu vou pegar o meu íntimo, o meu profundo, o meu escondido e vou pôr em você. O meu coração vou te dar agora, que é o Espírito Santo. Deus deu o melhor dele para nós. E aí, meus irmãos, é que entra o foco dessa mensagem. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado por Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus, você acredita nisso? Então deixa o Espírito Santo de Deus te ajudar. Deixa o Espírito Santo de Deus tirar esse fardo das suas costas. Deixa o Espírito Santo de Deus te consolar. Porque quando todos te abandonarem, quando todos esquecerem de vocês, quando todos não lembrarem nem do vosso nome, o Espírito Santo ele vai saber o seu nome, ele sabe quantas vezes você come por dia, ele sabe tudo quanto você faz. Aí, meus irmãos, muitas pessoas dizem, mas como eu queria alguém para me amar demais. Como eu queria alguém para cuidar de mim, alguém que soubesse tudo o que eu gostava, tudo o que eu queria sentir, alguém que pudesse me abraçar, alguém que pudesse falar para mim que me ama, alguém que pudesse estar comigo nos momentos mais difíceis e me consolar. Como eu queria uma pessoa dessa. Aí o Espírito Santo está lá parado sorrindo. Aí eu aqui, ele está lá sorrindo. Essa pessoa está falando de mim, eu vou agora lá. Aí quando ele chega para consolar aquela pessoa, aí ela encontra com um homem carnal, com um homem, seja lá uma mulher carnal, seja lá qual for, encontra com alguém. E aí deposita todo aquele sentimento que ela cria naquela pessoa. Aí se frustra, reclama e contende com Deus, fala que Deus não está nem aí para ela, que Deus te esqueceu, por que Deus deixa acontecer todas essas coisas? Meus irmãos, é aí que está a maravilha. Porque desprezou o amor do Espírito Santo de Deus. Porque depositou esse amor, meus irmãos, em coisas materiais. O que eu estou expressando com essa palavra? Os homens, mulheres, jovens, crianças, todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Nós temos defeitos e falhas. Nós caímos, meus irmãos, muito fáceis. Nós somos pessoas que somos, meus irmãos, temos que ser constantemente guiados por Deus.
porque a maioria das vezes andamos pelos nossos sentimentos, deixamos que a emoção sempre fale mais alto. Nós buscamos, meus irmãos, muitas vezes os nossos interesses, os nossos ideais. Para muitos aí é que aquela pessoa que se rebente para lá, que o que eu quero é ser feliz, o que eu quero é crescer, eu não estou nem aí para ninguém. E diz que isso é ser filho de Deus? Não, isso não é ser filho de Deus. Isso não é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é quando o Espírito de Deus, ele te guia. Ele fala, ei, não mate. Ei, não engane. Ele ensina, ele fala. Ele não permite de forma nenhuma que você ande no caminho errado, ele vai te alertando. Ele fala, ei, não fala essas palavras para essa pessoa, você vai magoar ela. Ei, não fale esse tipo de coisa para esta pessoa, que isso não é tipo de linguajar cristão. Ele ensina, meus irmãos. Você acha que a maioria de cristãos que estão pregando, falando torpezas, falando palavras torpes, que não servem para edificação, mas fala por ver a graça, por ver sorriso na boca das pessoas, fala simplesmente, meus irmãos, como uma maneira de ver graça em tudo. Não fala para que haja edificação, mas é palavras torpes para todo lado. E o que acontece, queridos irmãos? A maioria dessas pessoas, elas começam a perecer, porque estão falando palavras desagradáveis ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só vai dando um passo para trás. O Espírito Santo, meus irmãos, ele só vai recuando. Por isso que a palavra de Deus, ela diz, não entristeçais ao Espírito Santo. Porque ele vai, meus irmãos, saindo devagarzinho, devagarzinho. Quando nós vamos ver, nós estamos sozinhos. Por isso é tempo de nós alertarmos, meus irmãos. Mas se nós pedirmos perdão, automaticamente ele volta. Se nós nos arrependermos, meus irmãos, automaticamente ele volta. Por isso não vamos entristecer o Espírito Santo. Vamos ouvir o que ele está falando. O que é que ele está falando com você? Qual é o tipo de ensinamento? Eu vou em breve trazer uma outra palavra neste tema e os irmãos vão entender. Amém, meus irmãos? Graças a Deus eu vou explicar melhor e eu creio que Deus vai dar entendimento para cada um poder compreender qual é a vontade de Deus. Vamos orar agora, que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente pelo poder do nome do Senhor Jesus. Oremos então, meus irmãos, no nome de Jesus. Eterno Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós oramos esta oração, Deus querido e Deus amado, pedindo a provisão do Senhor, a bênção, a graça, o Teu perdão e a Tua maravilha. Deus, abençoa, meu Pai, esses irmãos, ó Pai querido, essas irmãs. Abençoa, meu Pai, todo o Seu povo querido e amado. Deus, guardando-os e livrando-os, ó Pai, de todo mal. Repreendendo, meu Pai, toda palavra, meu Pai, de maldição. Repreendendo, meu Pai, toda palavra contrária. Repreendendo, meu Pai, todo insulto de Satanás. Espírito Santo de Deus e da verdade. Por isso, através desta palavra, meu Pai, que foi pregada, abre, meu Pai, o entendimento desta pessoa, meu Deus, para que ela possa entender, meu Pai, o que é ser guiado, meu Pai, pelo Espírito Santo de Deus. É ter o auxílio dos céus. É ouvir o Espírito Santo constantemente dizer, não vai por esse caminho, vai por esse. Este caminho é errado e este daqui é o caminho certo. Deus nos ensina, meu Pai, cada vez mais, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos encher da graça, do poder do Senhor, das maravilhas celestiais, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, venha visitar com cura, com milagres e maravilhas, meu Pai, com sinais de prodígios, com gloriosas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, derrama Tuas poderosas bênçãos neste lar, nesta casa, para esta família, para que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. E graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.